eu vou começar pedindo para tu se descrever a partir de um objeto afetivo. Uma coisa assim que tu gosta e que tu acha que te descreve, assim. Porque, enfim, sabemos que, enquanto tu vai pensando, eu vou falando aqui. Sabemos Certo. que Raquel é arquiteta, já é formada no mestrado, formada também em design gráfico, já tem experiência em escritório, em poder público atualmente, enfim, várias experiências, então tem um amplo leque de referências, mas a gente vai falar sobre essas experiências, né? De certa forma, mas a gente também quer saber quem é o ser humano com quem estamos conversando. Então me fala, tem algum objeto assim que tu acha que te descreve? Olha, eu sempre acho que eu fui uma cadeira na vida passada. Cadeira? É, porque eu sempre falo isso, assim, eu tenho uma coleção, mini coleção de cadeiras, mas eu acho que é um espaço onde as pessoas, primeiro que fazem de tudo, né? Tanto sentam para trabalhar, mas a maioria das vezes que eu vejo, as pessoas elas estão sempre pensando, ou então conversando, ou então eu vejo esse objeto como um espaço de escuta, assim, basicamente isso. Então, eu acho que eu fui uma cadeira na vida passada porque eu gosto muito de escutar as pessoas, trocar Essa cadeira experiências. que eu tô aqui, falou em cadeira de balanço, né? Eu tô na cadeira de balanço aqui, que essa cadeira, ela foi a cadeira que eu fui amamentada. E Oh, aí ela tava lá embaixo, tava ficando toda enferrujada, e quando eu fui fazer a reforma do quarto, daí eu, caramba, essa cadeira tem que vir pro meu quarto de novo, né? Aí sim. pintei ela de verde e pronto, tá aqui, é meu xodó. É lindo, né? Assim, eu acho que você ressignificar os objetos e insistir neles, né? Porque às vezes a gente não insiste. Assim, a gente simplesmente, foi uma cadeira ou então um objeto que estava na minha família, mas não gosto dele, não gosto da cor dele, então eu vou simplesmente jogar fora. Quando na verdade, E aí tu exatamente. vai falar Quando na de mim, né? verdade, exatamente. Quando na verdade, às vezes a gente só precisa deixar um pouquinho a nossa cara e aí entender como é que vamos ressignificar esses objetos é que é a parte, eu acho que é o brilho de tudo, né? Tipo, como realmente você começa a se conhecer. Eu acho que o processo do teu quarto foi muito isso, né? Eu acompanhei. Eu acho que foi um processo de descobrimento, assim, até enquanto profissional, né? E aí a gente vai se conhecendo e vai mudando objetos e botando a nossa cara e ressignificando. E a partir daquele momento que você interfere em um objeto, ou interfere em uma história, né? Aquele objeto passa a ser a sua história, né? E aí É, você incorpora toda a história que ele viveu e agora é a minha história, né? Com com outras certeza. cores e aí vai passar para outra. Eu Eu acho pintar isso, a cadeira de verde foi isso também, né? O verde eu acho que é a sim, cor que muito me representa. Muito mesmo. Assim, eu amo verde. É, o verde e laranja, né? Que a senhorita captou sim, muito bem na pintura. Ah, é, tá contextualizando aqui, ó. Pra quem já viu, né? Algumas fotos aqui do quarto. Tem uma pintura linda. Deixa eu até. Ai, tô até suspeita pra falar dessa pintura. Essa pintura aqui, ó. Ela foi feita. Yay! Quem vos fala aí, Kelzinha. E foi um processo muito lindo. A gente pode até começar falando sobre esse processo, assim, né, Kel? Porque, Joia. na verdade, foi muito um processo de confiança, de amizade muito grande também, né? Porque eu Foi. só tinha a inquietação. Eu falei assim, eu quero uma pintura pra cá. Porque, assim, na verdade, antes de tu fazer a reforma no quarto, tinha uma árvore que eu fiz de lápis, né? Que aí eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso, pintar, né? Sim, Porque quando a gente pinta uma parede, não é só. Quando a gente é criança, a gente risca, né? A gente pega, risca e tá fazendo isso. Só que a gente escuta muito não pode, não pode, não pode. E aí sim. vai tendo medo de pegar perto da parede. Aí eu lembro que um dia dei a louca e fiz uma árvore de lápis, assim, na parede. E eu achei que ficou um raso. Mas depois aí eu achei que ficou muito mais raso do que a minha. Mas aí quando eu pintei, até minha mãe falou assim: menina, mas tirou a tua árvore. Aí eu, É. mas eu quero outra coisa agora. Eu já tô com vontade de outra coisa. E faz parte, né? A gente tem que Aham. ressignificar É, mesmo. Aí eu exatamente. peguei, confio no teu trabalho, te chamei.
só falei assim, ó, amiga, essa dobra aqui, tu pinta, mas, e as cores, mas, assim, cores tipo verde e tal, mas, e tem alguma, se for pra ter alguma cor forte, aí tu bota um laranja, mas, assim, não sei. Vê aí, né? Tava no trabalho. Engraçado é que o verde e o laranja, né, é uma combinação difícil de fazer. Não é uma combinação comum de cores, né? Eles não são complementares. Eles não são cores complementares. É vermelho e verde que são. E aí, para você utilizar o tom de verde correto que seja complementar do laranja, aí tem que ser um laranja avermelhado e um verde amarelado. Aí foi uma loucura quando eu fiz. Entendeu? Sério? Eu não sabia, não. Para ficar harmônico, exatamente. Pra chegar no então, o vermelho e o... Verde é que são as cores complementares, segundo aquela rosácea de cores que a Sim. gente aprende na faculdade, né? Aí a gente aprende mais ou menos a que cores combinam com que cores, né? Ou seja, o amarelo, ele combina com violeta, né? Com roxo, o verde com vermelho, amarelo, azul, né? E laranja. Ou É azul e seja, laranja. azul e laranja, exatamente. Forte E aí também. são essas cores. Aí quando você roda um pouco e você quer usar, aí você tem que desaturar um pouco, ou saturar um pouco ali, entendeu? A Juni. Faz parte. Mas e como, assim, Kel, eu não sei se tu vai saber responder isso, mas é uma coisa muito interessante, né? A gente entrar nesse consenso de que isso aqui combina, isso aqui não combina, né? É, Como é que será, né? normalmente, Fazer isso? normalmente só contextualizando, né? Quando eu entrei na faculdade, a Juni, a Carol falando. Quando eu entrei na faculdade, acho que no terceiro semestre eu já entrei para a disciplina de comunicação visual, né? E aí, na disciplina de comunicação visual 1 é onde a gente aprende praticamente tudo sobre círculo cromático, né? Como combinar as cores, o que é que cada cor representa, o que é que cada cor te faz sentir, né, em determinados ambientes. Então, a gente aprende as combinações básicas, né? E onde se deve usar algumas cores. Por exemplo, em cozinhas, em marcas, identidade visual de restaurantes e comida e fast foods, a gente normalmente utiliza amarelo e vermelho, né? Que são cores que foi estudado, enfim, Já tinha, pesquisas já tinha uma paladar. pesquisa consolidada, exatamente, que causa fome, né? Que dá uma vontade de comer. Então, causa o interesse, né, do paladar, enfim. Só que quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar no Cajueiro Design. Na verdade, eu comecei a trabalhar com a Marina, uma colega, e a gente começou a trabalhar com muitas artes, né? Tanto as artes manuais, de artesanato e tudo, quanto as pinturas nas paredes. E aí foi um grande aprendizado sobre cores, porque a gente começou a querer trazer orçamentos mais baratos, né, para os clientes. Então, ao invés da gente comprar a cor pronta, que aí a gente teria que comprar, sei lá, em uma pintura de um jardim, por exemplo, a gente teria que comprar todas aquelas cores, entendeu? Então não valeria a pena, ficaria muito oneroso. Aí a gente começou a estudar e pesquisar jeitos de fazer as cores, né? Fazer os tons das cores e variar isso através dos pigmentos. E aí foi quando a gente aprendeu muito a essa harmonia, foi uma coisa muito natural. Só que o que é que a gente pensava? Não. Vamos, Marina, observar a natureza, né? Porque não existe combinação mais perfeita do que um lugar virgem de interferência humana, né? Então, se você vai numa praia deserta, né? Ou então em uma floresta, ou então num campo, você vê vários tons de cores e pigmentos e que eles se complementam de uma forma incrível. E aí a gente começou a pegar fotografias e referências desse tipo de paisagem e como é que a gente poderia colocar
nas nossas pinturas, né? De forma a ficar o mais harmônico possível, porque tinha quarto de criança, normalmente as crianças queriam algo muito colorido, e para não ser tão agressivo, a gente resolveu utilizar esse tipo de referência, né? De uma coisa, né, que a gente é Sempre quando se naturalmente fala condicionado. normalmente quando se fala em criança, fala-se muito sobre as cores primárias, né? Fala-se muito Exatamente. assim. Até porque eu já vi assim, em algum lugar relacionado aqui até o óptico mesmo delas, assim, demora a reconhecer as variedades de cores. Então, as primeiras que chegam a elas são as cores primárias. Então, estão falando alguma coisa aqui. Então, a Patrícia, que está com @João e Marias, ela trabalha com harmonização de cores também, de guarda-roupa, na verdade. Até eu e ela, a gente tem uma parceria. E a gente amanhã tem live juntas, falando sobre guarda-roupa, sobre ressignificar, assim, a moda, né? Assim, ela nem fala muito moda em si, ela fala mesmo questão de você se identificar com as roupas que você usa. E aí ela também trabalha com essa questão das cores, né? Então... Isso é muito necessário, né? Porque é engraçado essa coisa da roupa e das cores, porque meus pais, eles trabalharam, né? E são médicos, meu pai é médico, minha mãe é fisioterapeuta, ou seja, eu só os via sair de branco, né? Todos os dias de branco, todos os dias de branco. Hoje o meu guarda-roupa, acho que metade dele é branca, né? Então eu acho que isso é uma referência emocional mesmo. Eu me sinto bem de branco, é uma... Assim, às vezes eu boto um colorido, eu não. Aí boto branco, aí tá ótimo. Entendeu? Então, eu acho que existe, quando você vai escolher, e é lógico, né? Você tem que ouvir o seu cliente, ouvir tudo, mas as suas referências da infância e pessoais é como a gente, né, se mostra para o mundo, é como a gente tem que se mostrar para o mundo, né? Eu acho que não é só uma roupa e não é só um quarto. Sou eu, é a minha vida, é como eu me identifico e você tem que se sentir completamente bem no seu canto, né? E às vezes isso é difícil, às vezes numa vida, por exemplo, eu vejo meu pai e minha mãe, né? São duas pessoas diferentes, né? Lógico. E eles dividem um quarto. E como é isso, né? Como é que a gente vai agradar essas duas pessoas num quarto, né? E como é que encontra ali? Então, eu acho que quando a gente vai pensar num ambiente, né? Num ambiente que vai ser dividido, que vai ser utilizado com duas pessoas, é interessante que sejam ouvidas as duas pessoas. Porque há algum ponto em comum ali, que aí a gente precisa pegar aquilo, pegar referências do casal, ou, enfim, né, dos irmãos, porque tem irmãos que dividem quartos, né? Então, como é que isso pode ser feito de uma forma harmônica e que não agrida nenhum nem outro? Né? Muito interessante isso, que assim, na consultoria casular que eu venho realizando, a primeira parte assim que eu tenho contato com a pessoa, envio um questionáriozinho, que são algumas perguntas norteadoras. E dentro dele tem um processo, uma meditação mesmo, sabe? Que eu vou fazendo com que a pessoa vá aguçando os sentidos naquele ambiente. Só que antes de aguçar os sentidos no ambiente presente, eu convido ela a acessar a memória afetiva dela, da casa em que ela nasceu e tudo mais. E a maioria das pessoas, eu peço pra pessoa escrever depois, que foi que reverberou nela, né? E a maioria das pessoas falam, meu Deus, minha infância. Tipo, eu acho que as pessoas nem conseguem ver o resto, porque ficam tão impactadas de acessar, assim, o que tinha antes. E aí começam a perceber, nossa, eu sempre gostei disso na infância. E minha casa tem isso. Eu nunca tinha percebido. Então, é muito interessante. E às vezes, assim, são só alguns símbolos, né? A casa não precisa ficar infantilizada porque é uma memória da infância. Não é essa a questão, né? Eu acho que você pode trazer várias referências da sua infância e, enfim, tem gente que morou no sertão e quer algum tipo de coisa que tenha. Então, a referência maior que a gente tem do sertão são os cactos, né? E normalmente se utiliza isso.
Mas existem materiais específicos, né? Tipo a palha, uma varanda de uma rede, né? Então são materiais que a gente consegue acessar essas memórias sem ser tão óbvio, né? Porque às vezes a pessoa não quer algo óbvio, a pessoa quer que aquele espaço tenha uma Papel de cara. mandateiro, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, como fazer isso? Tem pessoas que são bem mais discretas e tem pessoas que não. Não, eu quero mesmo, eu quero um espaço que tenha. Pode botar aí uma foto com um piso rachado, eu quero isso, eu quero. Tu tá entendendo? Então tem gente que é bem, que quer mostrar mesmo as suas referências, e não, tem gente que é, não, eu quero me sentir bem com aquelas pequenos objetos que eu sei de onde vem, eu não preciso reverberar isso para quem entra em casa. Então existem, por isso que essa conversa, né, com o cliente, com para você entender e acessar o que é que afeta positivamente, né? Eu acho que é uma conversa que a gente sempre tem a gente vem trocando essa conversa dos afetos negativos, né? De como é que alguns objetos te afetam negativamente, mesmo sem você saber, né? Então, aquele objeto está ali, aquela configuração do quarto está me incomodando. Aliás, eu não me sinto à vontade no meu quarto, mas ao mesmo tempo eu não sei o que é que me incomoda. Então, causa é ruído, acesso. né? Exatamente. Causam ruídos, inclusive de comunicação entre você e o espaço que você está. Né? Eu acho que tudo tem que ser uma conversa. Você tem que se comunicar com o seu espaço da melhor forma possível. Né? Então, de fato, essa relação que o cliente ou que a pessoa que você está fazendo a consultoria tem, né, com o seu espaço, é uma forma de você acessar. Uma das primeiras coisas que eu pergunto também é o que é que você mais ama nesse espaço que você não quer tirar nunca, né? Então, e aí a pessoa vai pincelando, mas por quê? Mas, e aí vai conversando, e você vai entendendo, e você vai construindo um raciocínio lógico de como é que essa pessoa é afetada positivamente e onde é que você consegue organizar os espaços, porque você acaba entrando na vida da pessoa, né? É aquilo que eu acho que a gente já conversou um pouco sobre isso outras vezes, mas a gente entra na vida da pessoa, a gente está na casa da pessoa, então nada mais justo A pessoa do chamar que para fazer alguma coisa é uma questão de confiança absurda, assim. exatamente. Primeira coisa, muito obrigada por confiar em mim. Eu estar aqui, né, fazendo isso e tal. Exatamente. Na consultoria que ela é online, que tipo, são pessoas de várias outras cidades que eu nunca nem vi na vida. A pessoa, oi, tudo bom? Aí começa a abrir as gavetas. Eu fico, meu Deus, que confiança, né? Assim, eu acho um presente mesmo. Assim, exatamente. E nada mais justo, né, do que você tentar fazer ou configurar ou organizar aquele espaço de uma forma que seja a cara do cliente, né? Da pessoa que confiou aquilo em você. Quem vai botar lá é ele, né? Então... Isso. Então, as cores, né, elas fazem parte desse contexto, assim, principalmente de afetividade. Né? Às vezes a gente não percebe, a gente vê cor em todos os cantos, mas como é que a gente traz um espaço ou então referências de um espaço que eu me sinto bem, não sei porque eu me sinto bem, às vezes é só a cor. Eu me sinto bem no jardim, não sei porquê, né? Mas porque tem muito verde em volta, né? Porque tem ventilação natural, então como também projetar, né, essa casa com essa ventilação natural e promover isso. Então existe todo esse contexto. Tem gente que gosta de apostar bem nas cores. Então, é uma coisa que a gente precisa ter cuidado, né? Que nem você me confiou. Ah, eu gosto de laranja e verde. Eu vala minha Nossa Senhora. Como é que eu vou combinar laranja e verde? Mas vamos. Entendeu? E antes estava azul, né? E tu pintou a parede quando a coluna estava azul. Exatamente. Porque assim, realmente, até mostrar aqui, né, para explicar melhor. Essa parede aqui, ela tava azul. Porque eu pensei, vou botar azul, quero ser diferentona. Que assim, era tudo verde, aí eu, tô cansada do verde. Até parece. Aí eu peguei e coloquei azul, e aí a Raquel pintou isso daqui com a coluna, tipo, um pouco mais escura do que aquela almofada ali.
Aí teve que entender a dinâmica nesse contexto, né? Depois que veio o verde na parede. Eu até falei, Alana, eu acho que vai ficar melhor verde, essa coluna azul, porque, né? Então. E mesmo sendo o azul a cor complementar do laranja, e tava o laranja e o azul um do lado do outro, mesmo assim, tava chamando o verde, né? Exatamente. E o azul tava me incomodando profundamente. Quando eu pintei, assim, eu gosto de azul, o céu é azul, me causa uma calmaria e tudo mais, mas eu lembro que pintou, aí eu deitei na cama, fiquei olhando, eu fiquei, meu Deus, não é essa cor. Não é. E eu não sabia explicar por que não era, mas simplesmente não era. Sabe? Uhum. É essas coisas que a gente não sabe explicar, né? Às vezes a gente não acessa, né, o porquê dos nossos sentimentos e o porquê que você se relaciona melhor com o verde do que com o azul. Isso aí é uma coisa que é muito mais profundo, né? Enfim, acho que a nossa profissão ela não consegue acessar isso ainda. Mas o fato é que a gente tem que respeitar esse sentimento, né? Poxa, Sim. aquele azul é um ruído para mim, não estava me sentindo bem. Então, como é que a gente vai conseguir melhorar e harmonizar e colocar uma cor que realmente me cause um conforto? E às vezes também eu acredito que não é só a cor em si, mas é o local que ela tá. E o tom também, né? Porque, por exemplo, existem azuis, tem uma escala cromática de 1 milhão de possibilidades, né? Então, às vezes, o verde errado nessa parede, provavelmente, né, causaria o mesmo incômodo do azul, que provavelmente foi, né? Então, não é o azul que é errado, né? Mas a gente tem que ponderar também os tons. Como é que a gente vai? Né? Quando chega assim, tipo, um cliente, né? Uma pessoa chega, ai, me diz aí a cor. Aí eu fico, calma. Porque a pessoa olha lá a paleta, né? Que tem 1 milhão de cores. Aí, não, quando eu fui comprar esse verde aqui, eu passei horas sentada no banco, eu olhava de novo. Porque eu já tinha errado uma vez, né? Aí e se eu errar de novo? Né? Vem aquele medo. Ainda bem que hoje em dia existe aqueles testes rápidos, assim, né? Teste rápido, tá falando do coronavírus, né? Mas o teste rápido de tinta, de né? Cor, de tinta. Uhum. E ajuda, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes, eu sinto essa resistência do tipo, eu vou ter que comprar, aí testa. Aí não é, aí tem que voltar. Aí depois, gostei, mas você tem que voltar de novo, né? Aí, inevitavelmente, vem essa insegurança, né? Mas eu acho que talvez até você que tem mais experiência, trabalhar com os corantes, né? Corantes, né? Que chamam. Pode ajudar, né? Porque aí você vai testando, vai tentando ver qual é o tom que você quer, Exatamente. né? Agora, habilidade, né? Também. Na verdade, é bem simples, né? É bem simples. Mas o que é que acontece com os corantes? Como a gente compra uma cor branca e coloca os corantes na cor branca, essa cor ela não fica tão saturada, né? Ou seja, ela fica tons pastéis. E aí você tem que ir testando e vai mexendo e vai mexendo. Então é um trabalho de paciência também. Então, se você quiser uma cor muito saturada, provavelmente você vai gastar muito corante, né? Então é experimentar. Na verdade, a verdade é essa, assim, você tem que experimentar e minimamente ler sobre essas combinações das cores, né? Entender, porque eu compro sempre o vermelho, o amarelo e o azul, que são as cores primárias. Essas cores, elas fazem todas as cores do mundo, né? Menos o branco e o preto, logicamente, né? Que não são cores. Mas essas 3 cores, elas fazem a combinação de todo o círculo cromático. E aí, se você acrescentar o branco, ela fica mais opaca. E se você acrescentar o preto, né? Ela começa a ficar aqueles tons de cinza, né? Ou seja, o azul acinzentado, o marrom, no caso do amarelo, né? Então, existe toda essa ciência. Minion, né? Aquela cor mais fofinha. Isso, assim, né? isso. Então, existe uma ciência por trás das misturas de cores que você precisa minimamente entender, né, para não gastar material. Entendeu? Sim. Esse livro aqui, que eu trouxe até para mostrar, que é Cores em Casa. Aqui. Que legal! Ele fala...
é da Alice Westgate. Depois Ixi. eu mando uma foto para te postar. Tá. Tá. E aí é um guia prático, né, de decoração e tudo. E além disso, ele traz lá no final, ó, a combinação, ele traz uma cartela de cores e aí ele coloca as cores CMYK, né? CMYK é as cores que a gente a sigla, né, para cores que vão ser impressas, e RGB, que é as cores que vão ser mostradas em telas de computador. Então, existem todas as combinações, inclusive ele ensina como fazer essa mistura de cores. Entendeu? Então, é bem interessante, porque... Tipo, conta E aí, gotas e tal, do corante. isso. Quanto de cada você usa, né? Então, é Esse negócio interessante. de MIC e RGB deu tanta dor de cabeça na época da faculdade, que aí fazia uma ação linda no Corel Draw. Aí quando ia em cima da hora para entregar o trabalho, imprimir, aí a cor toda estranha. Aí complicado. O que aconteceu? Mas eu também depois que você se familiariza, né, com os vários interfaces de trabalho, seja ele uma parede ou seja no computador, você consegue desenrolar melhor. No começo eu também me atrapalhei muito, porque eu nem sabia, quando eu comecei a ser monitora, né, na disciplina, na verdade eu passei pela disciplina, aprendi muito, mas quando você vai tem a responsabilidade de ensinar, você acaba se aprofundando naquele assunto e, enfim, né, para passar uma coisa com segurança para os alunos. E eu não sabia que existiam todas essas diferenças, essas siglas, que aparecia cores diferentes, você colocando uma sigla aí quando você vai projetar aparece outra coisa, então eu ficava muito confusa com isso. Então, por isso que eu digo, eu acho que minimamente, se você for testar as cores e fazer esses pigmentos, você minimamente tem que entender o vermelho com azul, forma o quê? Né? Tarefinha de casa, né? Pelo menos essas combinações básicas para você ir testando, porque aí o processo é bem gostoso, né? É muito gostoso você mexer com tinta, pelo menos eu acho, né? E aí tem várias coisas interessantes também, assim, né? Que é importante falar. Porque a gente falou da questão do computador que passa para o papel e muda. Até mesmo do celular para o computador tem diferença. Sim. Eu já percebi que eu faço arte para colocar aqui, né? No Instagram. Quando eu passo pro celular, outra cor. Assim, outro tom. Tipo, o que é que tá acontecendo, né? Mas aí eu tento encontrar um meio termo, assim. Mas quando a gente fala de pintura em parede, algo muito importante é a luz, né? Também tem isso. Isso, exatamente. Porque na verdade, a tela é iluminada, né? A tela do computador é iluminada. Você não ilumina. Entendeu? Então, por isso que existe a sigla diferente, RGB. E quando você vai para uma interface, né, para uma superfície que vai ser iluminada, aí é outra história, de fato. Porque aí, além de tudo isso, eu sempre quando eu vou, eu pergunto, a luz é amarela ou é branca? Primeiro de tudo, né? Tem iluminação natural ou não tem iluminação natural? Então, como é isso, né? Como é que vai ser a minha pintura de noite, quando ele ligar a luz? Então, porque se for amarelada, ela vai saturar mais, né? Muito. Vai ficar muito amarelado. Então, eu já tive... Na verdade, eu já errei muito, tá? Assim, foram processos e eu já tive que refazer algumas pinturas exatamente por isso, né? Por não me preocupar, mas isso é a experiência que faz, né? Então, eu errei muito no começo. Isso tudo hoje em dia, né? Esses protocolos de perguntas, eu acho que você deve estar passando por isso. Essa forma de melhorar a comunicação e diminuir essa espectro de erro, ele é muito pela experiência, né? Então, eu errei muito já. Eu já errei tom de cor, por causa da luz, né? Isso é super importante que você falou. Eu coloquei um amarelo, bem amarelo, e fiz uma pintura muito para tonalidades quentes. A pessoa não conseguiu dormir,
né? Porque ficou muito agitada, porque ficou, né? Enfim, não, eu me confiei na luz do dia, né? Que Uhum. é uma luz natural e que não ficava tão agressivo, né? Enfim, para a pessoa. Então a pessoa ficou muito agitada, não conseguiu dormir e foi horrível, né? Eu fiquei malzona, mas aí aprendi, a Tem gente muitas. Pode falar. eu aprendi, né? E isso, né? Entender como é que a pessoa utiliza o espaço, quais as cores de luz, visitar o espaço antes para ver se tem spot, se não tem, se tem iluminação embutida, se não tem. Isso tudo faz toda a diferença, porque aí, a partir disso tudo, dessa configuração, da iluminação, você consegue desenhar uma proposta que seja adequada, inclusive, não só as cores, mas o desenho, né? Para também não ficar. Com certeza. Mas assim, porque é muito interessante essa coisa de ir pintar a casa de alguém, né? Até hoje você sente esse frio na barriga, assim, esse medo de Sinto. certo Na lugar. verdade, Como foi? Assim, vou trabalhar com isso, porque é muito, parece que é uma coisa tão simples, né? Assim, pintei a parede, mas é carregado de muitos sentimentos, né? Como foi isso? nem eu sei. Assim, não foi algo planejado, entendeu? Foi algo que, como eu falei, né? Assim que a gente saiu da faculdade, eu e a Marina, a gente se juntou e a gente queria fazer um escritório de arquitetura desconstruído. Né? Essa era a proposta. Então, a gente não ia fazer casa de revista de decoração, a gente ia fazer casa com casa de casa. A gente ia botar os clientes para trabalharem com a gente. Tipo assim, a gente fez isso, inclusive. Então, todos os nossos projetos tiveram fortemente a presença do cliente. Fortemente, assim. Seja numa pintura de parede, seja vamos plantar as plantas, você vai plantar, a gente não vai chamar ninguém, então vamos aprender como é que faz isso, que é bom que você, né, cria esse afeto com aquele ser vivo e você passa a cuidar mais, porque às vezes as pessoas querem só ter plantas, mas não querem cuidar. Tem isso, né? Eu passo por isso, de vez em quando morre umas, tá? Com umas aqui que eu tenho que cuidar das bichinhas. Nem sei Então, detalhe. assim, a gente queria que fosse um processo que o cliente percebesse a mudança da casa aos poucos e que ele fosse ajudando aos poucos. Aquela coisa que programa de TV, né? Que do nada tá pronto, né? Isso, exatamente. Então foi muito legal esse. E aí a gente se descobriu muito enquanto arquiteta, né? Porque foi um processo super bonito de descobrimento do que a gente gostava, do que a gente não gostava, até onde a gente podia ir, até onde. Porque a gente queria fazer os móveis, a gente não conseguia, então, não, isso aqui é demais, né? Vamos pedir auxílio de quem sabe e tudo. Então, todas essas fases de descobrimento, de até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir para fazer uma coisa bem feita e até onde o cliente pode ir, né? Então, existia todo esse processo numa metodologia criada por, assim, né? Bem direitinho a gente explicava e muita gente gostava, porque o que é que acontecia? O projeto, ele saía muito barato, no sentido de outros profissionais, a gente acabava utilizando muitos coisas, né, que o cliente tinha em casa quando era reforma. Quando não era reforma, era super legal, porque a gente podia ir em brechós, a gente incentivava essa coisa da sustentabilidade, esse reuso de objetos que né, foram rejeitados por outras pessoas, então a gente dava uma nova chance para eles. E a gente, enfim, foi isso. E tal dia a gente, cara, que era um português, né? E ele, enfim, queria uns azulejos português e tudo, aí mostrou umas referências e tal. Aí eu falei, Marina, vamos pintar esses azulejos? E aí começou daí. Foi uma pintura. Vocês E aí, pintaram o azulejo um por um, assim. não, a gente pintou na parede 10 azulejos.
Entendeu? Ah, Tipo, tá, entendi. Ao invés de ele comprar um azulejo, você simplesmente... exatamente. A gente desenhou quadradinhos, né? E como se fossem azulejos, ou seja, a gente não conseguiu o azulejo propriamente dito, o português, mas a gente conseguiu trazer uma referência, né, para eles. Então, e aí a gente postou nas redes sociais e aí foram muitas pessoas pedindo para a gente pintar os quartos. E aí o que aconteceu? A gente pegou um nicho de quartos de criança, quartos de bebê e quartos de criança. Né? E aí, quando isso aconteceu, foi muito legal, foi muito bonito também, né? Todo esse processo. Mas a gente começou a ter uma dupla responsabilidade, né? Porque a gente tratava com o cliente, mas com a mãe que tem um sonho, que está sensível, que está. Então, existe também esse cuidado, né? De como é a fase que o cliente está. E aí foram muitos e muitos e muitos. E aí, tal hora, a Marina foi embora. Pois é, eu lembro dessa história. E foi morar em Brasília, e aí a gente teve aí uma ruptura, não porque a gente quis, né? Lógico. Então foi bem difícil, porque a gente estava num crescimento super bom. E aí a gente começou a trabalhar com identidade visual depois, né? Com as logos, a criação das logos. E aí foi quando a gente conseguiu manter por um tempo, né? A gente não se separou, exatamente. Mas aí depois eu entrei no mestrado, a Marina casou, então a gente inclusive está tentando achar um meio termo aí e que a gente volte, né? Mas as pinturas eu tô começando a voltar agora, na verdade. Mas é um processo que, para fazer sozinha, eu me sinto um pouco insegura ainda, né? Como você disse, é muita responsabilidade, né? Você entra na casa da pessoa e aí é uma conversa muito legal de como a gente, de entender, né? O que é que vai significar aquela pintura para a pessoa, né? E o que é que eu posso usar, quais as cores que eu posso usar. E eu passei por um período ruim, porque eu fiquei no mestrado e eu realmente tive que me afastar dessa parte mais criativa. Não que a pesquisa você não possa usar sua criatividade. Não é isso, mas é outro tipo de criatividade, né? É bem diferente. E comecei a sentir muita falta. Aí eu acho que, eu não sei se tu lembra, mas eu disse, Alana, não publica nada, não publica essa tua pintura, porque se tu publicar, eu vou me ferrar, porque tem várias pessoas pedindo e eu tô dizendo que eu não tô fazendo mais, aí do nada aparece uma pintura feita por mim. Mas essa tua pintura, ela foi muito, muito, muito importante para mim, né? Porque ela me deu confiança de novo, sabe? De fazer algo sozinha, né? De ir no lugar, de ter todo o processo de criar as tintas e criar os tons e entender. E aí, como eu tô pintando sozinha, né? Agora eu posso colocar um pouco mais da minha identidade, né? Então isso foi importante também, né? Eu não sou duas, eu não estou trabalhando com outra pessoa, sou só eu, então por que não ousar um pouco mais e depositar um pouquinho mais de mim aqui nisso? E eu acho que é isso que assusta, sabe? Um pouco. Eu fiquei, enfim, insegura com tudo isso, mas ao mesmo tempo, acho que a tua pintura deu. Não, eu acho que eu posso. E aí. Ai, que linda! Aí eu fui morar em Sobral, né? E aí a minha casa, eu não vou fazer algo. Eu nunca pintei para mim, pintei mesmo, Olha né? só, Porque isso é muito interessante, né? eu fazia com posca, né? Na verdade, só as poscas. Mas eu nunca tinha pintado, tipo, fazer tinta para pintar algo para mim. Então, lá em Sobral foi a primeira vez que eu pintei algo para mim. E eu não desenhei antes. Eu não fiz um esboço, nada. Eu simplesmente coloquei as cores que eu queria e fui pintando. E depois eu mostro. Eu não estou em Sobral agora e nem tenho fotografias
dela, mas Não depois eu te vi, mando. eu não vi nada disso. É. E Não tem aí, segredo, e aí né? foi um processo super importante e tudo. E aí quando eu vim pra cá na quarentena, eu, bem no começo, bem no comecinho, eu, tinha uma parede na casa da Carol, enfim, atrás da cama dela, e aí nossa, vamos pintar essa parede, vamos arrancar esse papel de parede, sabe aquele papel? Aí eu, vamos. E aí eu fiz todinho, e aí foi outra pintura que foi super importante para mim, inclusive foi a última pintura do meu feed, né, que tá lá as postagens. E aí eu tô voltando aos poucos, eu tô pegando essa confiança aos poucos, mas é como você falou, são processos, né? Eu acho que a Manu tem que voltar ao Killing. Quando eu tiver tempo, Manu. O que é que Lili nem fez? O Killing é uma arte com papel que eu fazia, tu lembra? Ah, sim, eu lembro, é muito lindo, maravilhoso. Tem até algumas pessoas que estão falando aqui, ó, deixa eu ver. A Amanda falou, faça algo parecido com a aquarela, Raquel. Tenho feito bastante quadros infantis. A aquarela é um ótimo momento, forma Sim, de começar a exatamente. testar, né? Amanda também. Eu fazia aquarela bem no começo. Na verdade, eu e a Marina, a gente fazia tudo. Entendeu? O que pedisse pra gente, a gente fazia. A gente queria ir testando, a gente queria isso. A gente tava com muito vigor, assim, do começo, e empolgadas, e tava dando certo, e o povo chamando, e perguntando se a gente faz. Aí a gente ia lá e aprendia, e fazia. Então não tinha isso. A gente fazia de tudo. A gente fazia de A tudo. gente pega o embalo, a gente quer fazer. Exatamente. E aí, também, né? Assim, uma coisa e aí o que aconteceu foi isso. A gente foi pegando, né, e aprendendo várias técnicas, ou seja, a gente fazia quadros de aquarela, quadros de acrílica e quadros de killing, que é o que a Manu tá fazendo. E a gente, nós duas, e o seu Miguel, eu não sei se vocês conhecem, da Oxo, da gráfica Oxo. Ele também fazia essa técnica, ou seja, éramos só nós três aqui em Fortaleza que fazíamos essa técnica de killing, né? Que a gente conhecia e que, enfim. E foi tão interessante porque ele olhava pra gente assim, eu vou chamar vocês para trabalhar só com killing aqui comigo. Aí a gente, não, a gente é arquiteta, de jeito nenhum. E aí a gente, enfim, a gente criou muitos vínculos até hoje. Muita gente pergunta realmente se a gente não vai voltar a fazer a arte com os killings, né? Porque é bem diferente. Eu acho Mas, Deixa eu só ler aqui, ó. A gente tem, tipo, 13 minutos pra terminar a live. Já passou né? voando, não foi? Aí o Marco, que tá aí como site, Ritmo e Poesia, conheçam o Instagram dele, suspeito pra falar, né? Falando, conversa inspiradora enquanto estou pintando minha mandala. A mandala também é um processo, assim, super interessante, né? Ele me ensinou, inclusive, esses dias como é que fazer a mandala e eu pensava assim, eu nunca vou fazer a mandala, porque é interessante, assim, eu não tenho muita paciência pra colorir, sabe? Eu não tenho, assim, eu reconheço que pegar e colorir e tudo mais. Eu gosto muito de fazer formas geométricas, muito. E aí, quando ele foi me mostrando como é que fazia a mandala, eu fui vendo que, na verdade, tem muita forma geométrica dentro da mandala. E no momento em que eu ia realizando a mandala, vinha naturalmente vindo a vontade de colorir, porque eu me apropriei daquele processo, né? Aí você estava falando também, né? Sobre o cliente. Se o cliente participa do processo, ele tem vontade de ver aquilo ali acontecendo, né? Mágica. Porque, convenhamos, nenhum processo seja arquitetura, qualquer outro processo criativo é mágico. É você se debruçar, fazer, né? E tudo mais. Exatamente. E a mandala, né? Especificamente a mandala, e aí eu vou linkar um pouquinho com o Killing, é um processo bem artesanal, né? Assim, você realmente tem que ficar lá com paciência, fazendo. No meu caso, era enrolando papel, sabe? De colando, bem, era com uma pinça, então era bem. E aí, o que é que acontece? Todo mundo falava, tu tem muita paciência para fazer isso. Só que era algo tão. Parecia uma terapia, sabe? Eu ficava quase sem respirar, assim, de tão concentrada que eu ficava naquilo, entendeu? Era algo que me deixava muito calma, sabe? Então eu gostava de fazer. A Marina, ela ficava um pouco impaciente. Aí eu falei, aí foi interessante, porque a gente começou a descobrir o que é que cada um era
boa e gostava de fazer. E A aí o gente escritório falou ele sobre isso, foi né? tomando um rumo Mas bem fluido, exatamente. Então a Marina, nossa, não tenho nem palavras para ela. Eu morro de saudade e, e espero que ela volte para Fortaleza qualquer dia desses, para a gente é, voltar tudo. pois é, mas enfim, toda essa trajetória dá muitos ensinamentos e amadurece mesmo, né? Ver as maneiras que é possível se envolver com esses processos criativos de uma maneira que é muito apaixonante e aí a gente dedica todo o tempo da vida naquilo ali, mas conforme vai acontecendo essa compreensão de que cada um é melhor, as coisas vão tomando rumos melhores, as É, pessoas externas, os potenciais clientes e tudo mais, vão entendendo melhor como é que funciona, né? E as coisas exatamente. vão caminhando. Mas é muito importante que haja essa paixão, né? A princípio, assim, do tipo, eu quero trabalhar com cores, né? A arquitetura é o caminho para isso, mas existem um milhão de outras formas de você trabalhar com cores, né? Assim, na Sim. vida. E É, não só assim trabalhar, né? Vamos estudar como é que elas afetam, hein? Porque tudo que eu sim. acho que a gente trabalha, eu acho que a gente precisa pesquisar bem, sabe? E se Uhum. aprofundar um pouco, até para ter um pouco de responsabilidade ao usar, né? Tudo isso, porque as pessoas tratam as cores como algo um pouco supérfluo e não é. Como a gente passou uma hora conversando aqui sobre cores e como elas afetam a gente, de afetividade, a gente entrou no ponto das roupas. E a gente Sim. passou para os objetos da casa e a gente passou para as paredes, para a natureza. Então, é uma infinidade de cores, ou infinidade de coisas, né? E aí a gente pode falar um pouquinho. O Samuel entrou aqui, meu amigo, ele é fotógrafo, da fotografia também. Então, assim, É. como é que, né? Então, tudo que a gente for falar, e é interessante que a gente pesquise e se aprofunde um pouco para conhecer melhor, né, como é que essas cores e como é que a gente pode conviver de uma forma harmônica e Elas afetiva. estão aí, né? A gente não precisa exatamente pegar um pincel e uma lata de tinta para as cores aparecerem. Elas estão aí. Eu achei linda essa frase que você disse, né? Que não existe combinação mais perfeita do que o espaço que nunca sofreu interferência do homem, né? É isso, As exatamente. cores estão aí na nossa vida, né? Aí eu Isso. quero só para encerrar, Kel, já que infelizmente já está acabando, nós temos 8 minutos. É, Tá. a Manu falou, é uma referência, Marcela Godoy, legal. Ondas da Mar, legal. Depois a gente dá Só uma dar um olhada. beijo pra Silvinha, também tô com saudade lá de Sobral. Beijo, Silvinha. Eu vou te pedir duas coisas. Tá. Primeira, diz uma palavra que define lar pra ti, assim, Vale-me sabe? Deus. Peraí. Lá. É... Amor. Acho que é isso. Amor no sentido amplo da palavra, tá? Tipo, tanto amor de família e tudo, mas o amor por você, né? De você se reconhecer naquele espaço, de você ter o amor pelos objetos que você tem, o carinho e a afetividade. Eu Sim. acho que é isso que define bem. E a última coisa é uma indicação, né? Só contextualizando. Isso aqui estão acontecendo lives para quem está chegando agora no Casular, né? Que é esse espaço, eu chamo que é um ateliê de espaço, arte e afeto. Onde eu venho desenvolvendo colocando muito da minha energia criativa aqui, produzindo conteúdo, mas também fazendo consultorias, né? E aí eu estou trazendo pessoas que eu acredito no trabalho, que eu tenho a felicidade de ter me conectado na vida, e eu acho que é muito enriquecedor fazer com que aconteça uma rede de conexão mesmo. No sentido de eu divulgar o trabalho da pessoa, a pessoa eventualmente se sentir à vontade de divulgar o meu, mas é tudo de maneira muito orgânica mesmo. E aí, pra gente, essa rede ser de fato uma rede, eu quero estar conhecendo mais pessoas também, trazendo cada vez mais pessoas. E todos nós conhecemos alguém incrível, e conhecemos algum trabalho incrível, alguém que pode vir colaborar. E aí eu sempre, ao final da live, vou pedir para a pessoa com quem eu estou conversando indicar alguém que eu vou me contactar e aí marcar uma
live em um outro final de semana. Então, Kel, quem é a sua indicação? Joia. Eu vou indicar duas mulheres incríveis. Elas trabalham na Nós Dois. É um Um ateliê. mais dois? Nós Dois. Ah, tá. Certo? E aí elas trabalham com tudo artesanal, com peças artesanais e com macramê, né? Então elas trabalham com cestas, elas trabalham com as plantas que ficam penduradinhas, né? Naqueles macramês. Elas trabalham com várias cortinas de quarto de bebê e tudo feito à mão, assim, é muito delicado o trabalho A dela. gente tá aqui também, E eu a Forbaruque também trabalha com essas coisas, com tecelã. A coisa mais linda do trabalho dela. Então, assim, amo essas conexões. Mas vai, fala mais sobre elas. Pronto. E é uma mãe e uma filha, elas trabalham juntas e eu acho incrível. Exatamente. E eu adoro, assim, toda vida que eu tenho uma oportunidade de colocar alguma coisa, né, de outra pessoa ou um objeto que representa muito para mim e também por ter a cara do Ceará, né? Esse trabalho mais artesanal e mais manual de trançado, e aí você vê que a pessoa perdeu um tempo Dedicou. naquele objeto, se dedicou. E colocou sentimentos ali, porque à medida que você vai fazendo trabalho artesanal, quantos sentimentos não passam na sua, né? Quantos pensamentos não passam na sua cabeça e sentimentos e então ali tem, né? Sentimento, enfim. Eu acho isso valiosíssimo. Mas agora eu vou só falar, certo? A Tá. Alaninha, meu amor, eu tenho tanto orgulho de ti, tanto, tanto. Toda vida eu sempre falo isso pra ela, gente, que essa mulher, eu me vejo quando eu era mais nova. Eu tenho tanto carinho, tanto tudo, e essa paixão dela, né, pelas pessoas e pela arquitetura, é uma coisa que me faz, assim, acreditar na humanidade. Isso vale muito a pena. Eu queria agradecer a Alaninha por tudo, viu? Por esse amor que você transmite aí, por tudo que você faz. É muito motivador para quem está desse lado aqui, pode ter certeza. E você me inspira muito também, viu? Verdade. Cheiro. Muito Beijo, obrigada. meu amor. Obrigada eu, viu? Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Tchau.